Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo numa semana em que continuam as sanções. Os países ocidentais, a Europa e os Estados Unidos, continuam a fazer N sanções à Rússia e provavelmente à Bielorrússia nos próximos dias. E então hoje mais um vídeo de notícias, com muitas notícias também em termos de criptomoedas. Como sabem, não sou um conselheiro financeiro, então bora lá começar. E começo por dizer que muitos fundos de investimento, principalmente europeus e americanos, estão a comprar ações russas a um preço super baixo. O que pode fazer algum sentido se olharmos para o facto de que essas ações neste momento valem para aí 20% do que valiam há 2 semanas. No entanto, a grande questão é até que ponto é que estas ações vão recuperar nos próximos anos? Até que ponto é que a economia russa, as empresas russas, os bancos russos conseguem recuperar nos próximos anos? Então aquilo que eu vos digo é, se vocês costumam investir em ETFs, vejam até que ponto os ETFs que vocês têm estão a investir ou não em empresas russas e até que ponto é que isso para vocês faz sentido. Claro que não é só a Rússia que neste momento está a descer, a Bolsa Europeia tem descido, de vez em quando uma pequena subida, e eu acredito que a tendência seja para a médio prazo continuar a descer, devido a N fatores, desde a crise energética que vamos ter, passando pela inflação, passando pelas subidas de juros que vão ser necessárias. Eu acredito que continua a descer, de vez em quando com algum pico de crescimento num, 2 dias. E neste momento as sanções vêm de todo lado. A própria eToro já retirou várias ações de empresas russas da sua plataforma. E muitas empresas estão neste momento a deixar de vender na Rússia. Ponto. Não querem negócio com a Rússia. McDonald's, Zara, IKEA, Activision, Apple, Google, Microsoft, entre muitas outras, estão neste momento a sair da Rússia. Destaque principalmente para a Visa e para a Mastercard, que também vão sancionar a Rússia de um ponto de vista do mercado. Como os cartões da Mastercard vão deixar pura e simplesmente de funcionar. Os cartões russos da Mastercard vão deixar pura e simplesmente de funcionar. Os cartões Visa dos russos vão deixar de funcionar fora da Rússia. Se tivermos em conta que mais ou menos 2/3 de todos os cartões de créditos que existem na Rússia são Visa e Mastercard, isto pode ser um problema para algumas pessoas que queiram comprar coisas. Pelo meio disto tudo, obviamente as pessoas estão a virar-se para as criptomoedas com mais ou menos intensidade. O número de carteiras com um bocadinho de Bitcoin atingiu esta semana um novo máximo e vai continuar a atingir máximos durante as próximas semanas se isto continuar assim. Isto está de tal maneira que o Banco Central Russo está neste momento a fazer uma pressão enorme para que as criptomoedas sejam pura e simplesmente proibidas na Rússia. E porquê? Porque muitos russos o que estão a fazer é, estão a vender rublo e estão a comprar stablecoins. É que nem sequer estão a tentar investir para ganhar dinheiro. Não, eles só querem manter o valor que tinham antes. Então, estão a vender a sua moeda russa e estão a comprar stablecoins que está indexada ao dólar. É só isto. E neste momento a pressão é mesmo muito grande. A Shell, a semana passada, comprou petróleo russo a 28 cêntimos. E neste momento a pressão foi tão grande, por toda a comunidade, e até, não estou a falar só a nível político, mas estou a falar a nível social, a pressão foi tão grande que a própria Shell já disse que não vai comprar mais. No entanto, pessoal, uma coisa que eu quero aqui notar é que no meio de tantas iniciativas para se cortar e para se isolar completamente os russos, há aqui algumas coisas que eu quero assinalar. A primeira é que algumas destas coisas não fazem sentido. Muito provavelmente não deixar os russos terem acesso às notícias do nosso lado é mau. Não termos ideia das notícias que estão a passar na Rússia também não me parece muito interessante. O que não faz claramente sentido é, de alguma forma, nós tentarmos bloquear ou apagar a cultura russa. E eu quando digo isto, digo que existem N países que neste momento estão com movimentos de pessoas que não querem que livros russos sejam dados na escola ou que peças russas sejam dadas em teatros ou óperas ou o que for. Pessoal, nós temos que perceber uma coisa. Quem está à frente deste ataque da Rússia não é a Rússia num todo. É a decisão de uma ou de poucas pessoas para fazer este ataque. Nós não podemos deixar de ler Dostoiévski ou ouvir os grandes compositores russos por causa do que está a acontecer. Não se pode apagar a cultura assim de um país. Porque, na realidade, todos os nossos países, nos últimos 1000 anos, todos nós fizemos algumas atrocidades. E, obviamente, não estou a desculpar a Rússia neste caso. O que estou a dizer é, eu não posso deixar de ter acesso a alguns dos melhores livros que eu li em toda a minha vida, só porque são russos. Principalmente tendo em conta que estamos a falar de escritores que morreram, em alguns casos, há dezenas ou há centenas de anos. Mas, voltando aqui à questão das notícias que foram banidas, por exemplo, os Estados Unidos baniu as notícias da Rússia, a Rússia baniu as notícias do Ocidente todo. Há aqui demasiadas coisas que podem ser o início de um controlo e de um abafar de informação que não é boa. Por exemplo, Elon Musk anunciou no seu Twitter que foi
muito, muito pressionado por vários governos, e ele disse claramente que a Ucrânia não tinha sido um deles, mas que vários governos tinham feito grande pressão para que dentro da rede Starlink as notícias vindas da Rússia fossem bloqueadas. E o Elon Musk, por isso simplesmente, disse que não. E a verdade é que nos últimos tempos temos tido N governos a fazer algumas ações que no mínimo são discutíveis e que eu se calhar estaria aqui demasiado tempo para as debater, mas reparem bem, por exemplo, o governo do Canadá acabou de passar uma lei, semana passada, uma lei para regular aquilo que é dito enquanto notícias nas redes sociais. Por isso, aquilo que for divulgado enquanto notícias nas redes sociais pelos meios de informação, dentro do Facebook, dentro do Instagram, do que for, vai ser regulado. Temos, por exemplo, o governo australiano a passar uma lei que dá total liberdade à polícia de entrar no computador de qualquer cidadão australiano, desde que esse cidadão de alguma forma seja suspeito de um crime. E entrar assim, totalmente. Quem é que controla as pessoas que decidem que se vai entrar no computador daquela pessoa e quem é que controla o que é que se vê do que está no computador daquela pessoa? Tudo isto são temas complicados e que neste momento estão a começar a passar. Temos de ter cuidado com isto. Não estou a dizer que é completamente errado, mas de certeza que completamente correto não é. Olhando agora a economia a nível de preços, as coisas continuam a subir. O petróleo continua a subir, de vez em quando vai descer. Isso é mais do que óbvio que o petróleo de vez em quando vai descer, mas vai continuar a ter uma tendência de subida. O mesmo com o gás, o mesmo com os cereais. Interessante, no entanto, reparar que a Fed está a ponderar não ter uma subida de juros nem tão rápida, nem em tantas vezes durante este ano. E isto, obviamente, é para tentar mitigar de alguma forma uma crise que virá para aí, porque os Estados Unidos, praticamente toda a energia que consome é toda a energia que produz, mais ou menos dentro dos mesmos valores. Mas é mais do que óbvio que muitas outras coisas vão aumentar o preço. E muito será por causa de dois fatores. Primeiro, a China será obviamente abalada com esta questão da Rússia, porque a China é o principal cliente da Rússia. Depois, tudo na Europa em princípio vai subir. Porque basicamente, tudo aquilo que nós consumimos tem um bocadinho do preço do petróleo, porque todas essas coisas são transportadas de um lado para o outro. E então, se o preço do transporte em si aumenta, então tudo aquilo que nós estamos a comprar vai aumentar de alguma forma. Por exemplo, a nível de Portugal, entre 30% a 40% de todo o milho que nós compramos vem da Ucrânia. A Ucrânia, neste momento, primeiro, a produção de milho está, obviamente, muito, muito baixa. Depois, a Ucrânia, neste momento, está a passar uma diretiva para que toda a produção de cereais se mantenha para os ucranianos, se mantenha dentro do país. Porque se eles ainda vão vender, as pessoas que estão a vender até podem ganhar dinheiro, mas depois não vai haver comida para os ucranianos, se praticamente tudo está parado naquele país neste momento. E então, aquilo que nós temos, por exemplo, em Portugal, é muito provavelmente nos próximos tempos um aumentar do preço do milho porque temos que ir comprar ao outro lado. E nós dizemos assim, ok, mas eu não como milho. Ok, mas o milho é muito importante para alimentar vacas, porcos, galinhas e muitas outras coisas. E então o preço da carne vai subir, o preço do leite vai subir, o preço de todos os laticínios vão subir, entre muitas outras coisas. E então tudo isto é um efeito dominó. E então para onde é que estamos a ir? Estamos a ir provavelmente para uma fase em que acontecerão, acho eu, duas coisas. Primeiro, a guerra poderá acalmar um bocadinho, mas de um ponto de vista de mercado nada vai acalmar. Simplesmente a guerra vai acalmar e pode voltar a alguma confiança aos mercados, apesar de eu achar que os russos, enquanto povo, vão ter muita dificuldade nos próximos anos. Por outro lado, podemos ter principalmente a Fed e o Banco Central Europeu a terem medidas um bocadinho mais calmas na parte de tentar combater a inflação, e então a inflação vai subir mais. E não nos podemos esquecer de uma coisa, pessoal: quando a inflação, principalmente de produtos alimentares, sobe, as coisas começam a complicar muito a nível de investimento. As pessoas começam a ter medo, começam a retirar o dinheiro, começam a guardá-lo, o que obviamente faz com que a maior parte das coisas deixam. E se vamos ter nos próximos tempos uma guerra que se calhar será muito mais económica do que bélica, porque eu espero que a Rússia não passe da Ucrânia, se isso acontecer, então o resto da guerra será económica. Como é que a Rússia vai retaliar o facto de, ao ficar isolada, provavelmente irá ficar muito pobre? Não faço a mínima ideia. Mas que todos os países da Europa vão, obviamente, sofrer com isto? Obviamente que sim. Isto provavelmente será muito, muito bom para se criar awareness em relação às criptomoedas, como um escape. Por outro lado, as pessoas estão desconfiadas, estão com medo, não fazemos a mínima ideia do que é que vem aí, se vem aí uma guerra em grande escala ou não, e então os investimentos, na maior parte das vezes, ficam para segundo plano e as pessoas querem poupar. E o poupar vai fazer com que entremos em completa estagnação. E quando se tem estagnação junto com a inflação, isto complica bastante. Pessoal, podemos estar perante um cenário muito complicado nos próximos tempos,
mas precisamos de perceber até onde é que a Rússia vai e como é que, principalmente, estes dois grandes bancos centrais, o europeu e o americano, vão controlar a situação. E antes de terminar, vejam, por exemplo, a situação da Bitcoin neste momento. Pessoal, então olhando aqui para o gráfico da Bit2Me e olhando para a Bitcoin, o que é que temos aqui? Temos aqui este dia, o dia 24 de Fevereiro é o início da invasão e temos a maior queda. A Bitcoin chegou a estar aqui a rondar os 33, 34 mil dólares. Foi a maior queda e depois subiu. E a partir daí, se nós repararmos bem nesta linha, esta linha foi o ponto da resistência. Tivemos resistência mais ou menos nos 37 mil dólares, mas ainda mais interessante é que um bocadinho mais acima, mais a rondar os 38 mil, temos resistência neste momento e temos resistência neste e neste. E neste aqui, praticamente o mesmo. A sensação que fica é que para já a Bitcoin está a conseguir resistir mais ou menos à volta dos 38 mil. E isto para mim é, por um lado, pessoas que estão a querer comprar para salvar os seus valores, por outro lado, algumas pessoas que estão a vender porque estão com algum receio, mas essencialmente, a nível de criptomoedas, e tendo em conta que a Bitcoin é claramente a que demonstra sempre isto, as pessoas neste momento não estão em pânico com as criptomoedas. Nós temos praticamente o mesmo valor de Bitcoin desde o dia 4 de março. E durante estes dias todos, foi descendo um bocadinho, foi subindo, foi descendo um bocadinho, mas sempre muito, muito perto, como vocês podem ver, entre os 37 e os 38 mil. Aqui uma boa subida, mas que depois imediatamente, obviamente, algumas pessoas tiraram os lucros. Então nós estamos já há vários dias aqui entre os 37 e os 39 mil euros. O que para um mercado que é sempre bastante volátil, não é nada mal tendo em conta que estamos em guerra. Ainda antes de acabar, se quiserem inscrever-se na Bit2Me, tem o meu link em baixo e vocês ganham um bónus se utilizarem o meu link. Tem aqui o Bit2Me Earn, que pode ser interessante se vocês quiserem fazer staking. Neste momento são todas estas as moedas em que vocês podem fazer staking com o Bit2Me Earn. Esta lista tem aumentado bastante e alguns com percentagens bastante grandes, como vocês podem ver aqui, por exemplo, Kusama, Kava, Polkadot, entre muitas outras. Não se esqueçam ainda que destes valores que estão aqui, 2% é caso vocês decidam receber com Bit2Me Tokens. Se não quiserem, é mais para baixo e os pagamentos são semanais. Se for com Bit2Me Token, os pagamentos são diários e vocês depois podem não só estar a ganhar, vamos supor, com o Earn da Bitcoin, mas depois recebem Bit2Me Tokens que põem também em Earn, então recebem também Bit2Me Tokens do Bit2Me Tokens e tentam fazer um efeito dominó. Eu nos próximos dias vou trazer mais novidades, vou tentar trazer mais análises, não se esqueçam de comentar se quiserem, estejam à vontade, digam-me o que é que vocês acham disto, qual é que é a vossa estratégia, estão a investir, estão a poupar, estão à espera para ver se cai mais ou não, para ver se estabiliza por aí fora. Espero que tenham gostado, pessoal. Grande abraço. Até à próxima.